Olha, Sara, o que tenho a dizer sobre isto é que foi uma semana dura, difícil, não tivemos que emitir opiniões que foram contra a corrente e depois das críticas, dos insultos, das tentativas de pressão que obviamente batem na trave, afinal a direção técnica do Conselho de Arbitragem acabou por ter que nos dar razão. Nós não estamos aqui para ter razão, nós estamos aqui para defender o futebol, para em muitos momentos também ajudar a arbitragem avisando sobre situações que detectamos que estão a ser desenvolvidas de forma anómala e têm potencial de criar polémica, e avisamos em muito bom tempo, Sara Guterres, em muito bom tempo avisamos que esta perspectiva da Direção Técnica Nacional de dizer que o lance estivesse bem ou mal decidido, para a esquerda ou para a direita, quente ou frio, branco ou negro, e branco sem ter nada a ver com o Mário Branco, seria sempre um lance de não intervenção de vídeo-árbitro, estava a escavar um buraco que um dia ia fazer desmoronar todo o edifício da arbitragem no momento mais inoportuno. E foi o que aconteceu no Estádio da Luz. Precisamente a equipa de vídeo-arbitragem, perante o vendaval de recomendações que recebe para não haver intervenção de vídeo-árbitro, perante um lance destes, em que parece evidente a qualquer pessoa que veja o jogo que, no mínimo, podemos discutir se é penalti ou não, mas no mínimo tem que ser chamado o árbitro para visualizar o lance, e o Conselho de Arbitragem não quer que o árbitro seja chamado à zona de revisão. E mais uma vez o Record acaba de revelar algo que o Diretor Técnico Nacional e o Conselho de Arbitragem não conseguiram assumir na conferência de imprensa que promoveram na passada quarta-feira. Agora estás a perceber, Sara, porque é que o Diretor Técnico Nacional não quis explicar o lance e se escudou dizendo que era um lance de interpretação, como se não fossem todos lances de interpretação. Agora termino só dizendo isto. Rui Costa disse: este lance é a prova de que o futebol português está doente. Como é que é possível o VAR não ter tido intervenção numa decisão como estas? José Mourinho, erro ainda maior do VAR. O Conselho de Arbitragem vai ter que assumir publicamente, porque creio que hoje à noite até iremos ter conhecimento de palavras do Diretor Técnico Nacional sobre este lance, vai ter que assumir frontalmente que discorda das posições tomadas pelo Benfica, que discorda de tudo o que o Benfica disse em relação ao vídeo-árbitro, fosse por Rui Costa, fosse por José Mourinho, que discorda de grande parte do clamor que houve ao longo desta semana e, ainda muito mais importante, que este lance sirva de lição para muitos comentadores de arbitragem em Portugal. Muitos comentadores de arbitragem em Portugal atravessaram-se pelo Diretor Técnico Nacional Duarte Gomes, deram como bom que Duarte Gomes iria castigar o VAR e iria sancionar o VAR por esta decisão. Foi até pré-anunciado que Duarte Gomes iria responsabilizar diretamente o vídeo-árbitro e afinal não é isso que está a acontecer. O vídeo-árbitro João Bento e o vídeo-árbitro assistente Rui Cidade foram ilibados pela Direção Técnica Nacional. E vou-te dizer, Sara, foram ilibados porque não podia ser de outra forma, porque estávamos na iminência de um levantamento de rancho na arbitragem. Fui eu que falei nos grupos do WhatsApp dos árbitros. Muitos árbitros de peso no futebol português manifestaram solidariedade aos árbitros envolvidos neste lance, dizendo-lhes que a decisão era perfeitamente aceitável face às instruções que tinham sido dadas, que não havia um erro claro e óbvio para a intervenção de vídeo-árbitro. Agora, ninguém tem culpa que seja isso que é exigido pelo Duarte Gomes. Portanto, os vistos agora para o vídeo-árbitro chamar um árbitro tem que Cristo chegar à terra. E essa ideia de que estamos a querer fazer do Campeonato Português a Liga dos Campeões esbarra no banho de realidade. Não há hino da Liga dos Campeões antes dos Jogos do Campeonato Português. Nós não temos os árbitros do grupo de elite da UEFA. Nós não temos os vídeo-árbitros do grupo de elite da UEFA. Nós não temos os estádios, os dirigentes e o Conselho de Disciplina e a Comissão de Arbitragem e os órgãos que tem a UEFA nas suas grandes competições. Portanto, vamos lá todos perceber que estamos em Portugal e vamos, por favor, adaptar as instruções que estão a ser dadas aos árbitros à realidade do futebol português. Ainda não é demasiado tarde. Este lance tem que ser um ponto de viragem na temporada, Sara. Amanhã os árbitros vão estar reunidos no Luso e se o pré-levantamento de rancho dos árbitros já levou a este momento de lucidez do Duarte Gomes, pode ser que a partir de amanhã existam mais momentos de lucidez e dentro do que tem que ser um esforço para o crescimento, evolução e melhoria da arbitragem, não serem dados passos maiores que o pé, não colocar os árbitros portugueses, que são menos experientes na sua maioria, numa zona de desconforto, tendo que obedecer
a instruções que não são adequadas ao nosso futebol. E este lance, o Conselho de Arbitragem e o Diretor Técnico Nacional vão ter que bater de frente com o Benfica em relação a este lance.